imagem é muito interessante. Foquem lá, está no a imagem que faz lembrar o livro Aconteceu na Casa Espírita. Tem um livro com este título, Aconteceu na Casa Espírita. É muito interessante e muito alertador para nós trabalhadores espíritas. Nós fomos buscar esta imagem para colocar ali, para dar uma ideia de como é que acontece nos centros espíritas. Olhem só que temos irmãozinhos nossos, não é regra geral, mas acontece muito, que nos acompanham e que não conseguem suportar um ambiente de muita luz. E por isso eles nos aguardam lá fora, esperando nós retornar. E ali as pessoas já entrando no centro espírita e iluminadas, num ambiente cheio de luz e de bênção. É um momento de folga para os nossos espíritos, quando chegamos aqui dentro. Porque é um ambiente preparado para que nós tenhamos essas energias superiores a nos fazer bem. É por isso que enquanto nós estamos aqui dentro, nós nos sentimos tão bem, tão confortável. Porque nós estamos em um ambiente de paz e de luz. Aqueles nossos amiguinhos que tanto nos pesam nos ombros, às vezes nos aguardam lá fora. Se nós voltarmos para lá confiantes e guardando essa boa energia, esses bons pensamentos, eles vão ter dificuldade de continuar nos acompanhando. E esta imagem é a divulgação dos nossos trabalhos. As nossas palestras públicas, no domingo às 20 horas, na terça-feira às 20 horas e na sexta-feira às 16 horas da tarde. As oportunidades de atendimento ao público, as palestras públicas. E o atendimento fraterno sempre 30 minutos antes da palestra. No caso dessas duas oportunidades às 20 horas, aos domingos e às terças, a partir das 19h30 ou das 7h30. E na sexta-feira à tarde, que é às 16 horas a palestra, a partir das 15h30 o atendimento fraterno. Os nossos grupos de estudo, como nós já nos referimos a esse de segunda-feira, que é virtual, via WhatsApp, às 19h30, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e às 8 horas o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E no sábado temos um grupo de principiantes, às 18 horas. Tá? Então todos nós que queremos iniciar o estudo da doutrina, nós temos essa oportunidade, um grupo de estudo para principiantes no sábado de tardezinha, às 18 horas. As mesmas 18 horas é o grupo dos já iniciados, né? Temos esse encontro virtual de preces e irradiações, evangelho e irradiação, e prece de irradiação, nos domingos às 21 horas e nas quarta-feiras às 21 horas, via WhatsApp também, tá? Nós postamos ali o texto de reflexão, uma prece, para que no mesmo horário, no mesmo momento, todos nós que compomos a Casa Espírita Mãos Unidas possamos estar em prece. Prática adotada lá durante a pandemia e que nós mantivemos, né? Durante a pandemia nós não podíamos vir até aqui fazer as nossas preces e irradiações e a necessidade permaneceu. As pessoas continuaram nos pedindo preces e irradiações, energias. Isso fez com que nós inventássemos essa forma de prece e irradiação, às 21 horas da terça e da quarta-feira. Do livro Mãos Unidas, no seu item número 6, verbo e vida. O verbo tem vida. A fala, as palavras, verbo aqui, usando o hábito lá dos textos bíblicos, dos evangelhos, que se refere à fala, às palavras usadas em verbos, né? O próprio início do nosso mundo, né? Para fazê-lo, Deus usou do verbo, né? Para que o nosso mundo passasse a existir. E nós, infelizmente, falamos muito mais do que pensamos, para não dizer que falamos muito mais do que devíamos. Porque é, em realidade, o que acontece na grande maioria dos casos.
enquanto nós não tivermos um mínimo de disciplina e observação sobre nós e sobre o que nós estamos fazendo, dizendo, pensando e permitindo, com certeza nós vamos continuar falando bem mais do que devemos e pensando no que dizemos bem menos do que deveríamos pensar. Não é ficar pensando assim, o que é que eu vou dizer agora, não. É ter consciência do uso do que nós falamos, de como nós nos expressamos e das palavras que nós proferimos. Porque as palavras têm uma vibração própria. Ou ao menos nós lançamos uma vibração junto às nossas palavras. As palavras que nós usamos. Lembramos que Jesus nos disse que nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração. Então vamos encher os nossos corações de boas vibrações, de amor, de compassividade, de consciência, para que as palavras que venhamos a usar tenham um certo sentido, um objetivo positivo e possam serem, portanto, construtivos. O uso da palavra, o uso do verbo, esta é a nossa necessidade de conscientização hoje. Em matéria de auxílio aos semelhantes, urge não esquecer a função poderosa do verbo. Aqui começa a nossa tarefa. Nós vamos construir a nossa evolução sempre no trabalho junto ao próximo, junto àqueles que estão fazendo a vida junto conosco, ao nosso lado, nas nossas convivências, até mesmo com a nossa participação no nosso mundo, na nossa terra. Todos estamos convivendo no mesmo ambiente. Aquele que está lá do outro lado do planeta está também, portanto, no mesmo ambiente que nós. E nós somos responsáveis pelo ambiente que nós vamos criando para todos os que convivem conosco. E, em matéria de auxiliar o nosso semelhante, urge não esquecer a função poderosa da palavra. Nós podemos destruir uma vida com palavras. Nós podemos destruir as ilusões, as expectativas das pessoas com o mau uso da palavra. Podemos salvar algumas pessoas com o bom uso da palavra. Verbo é vida. Verbo traz vida para a destruição ou para a construtividade, para o bem. As palavras beneficentes são alicerces fundamentais da beneficência. Nós temos que trazer sempre, em todos os ambientes, em todos os lugares, essa expressão positiva através da palavra, de criar confiança e bem-estar nos corações, de criar benefício para que esses espíritos que evoluem conosco possam se estabelecer, se estabilizar e criar bases suficientes para a sua evolução em um ambiente de paz e harmonia. Sempre que estejamos acordados para edificar o reino de Deus, nós vamos edificar. Essa é uma tarefa também para a boa edificação do reino de Deus em nossos corações. O verbo se torna fundamental neste objetivo, da construção do reino de Deus em nós. Chegamos à conclusão que, através da vida, através do estudo da doutrina espírita, através dos estudos dos evangelhos, que a grande tarefa da nossa vida é a construção, ou ao menos a conscientização em nós, de estarmos construindo o reino de Deus em nossa alma. A grande tarefa da vida está aqui. O grande segredo é a conscientização de percebermos que estamos com as nossas palavras, com os nossos verbos, com as nossas ações, construindo ou destruindo o reino de Deus em nossa alma. E nós só teremos paz e só evoluiremos espiritualmente quando nós começarmos a agir positivamente nesta construção.
Então, todas as vezes que nós nos referimos à necessidade de sermos mais construtivistas, mais construidores, nós estaremos nos referindo a esta construção, a construção do reino de Deus em nossos corações, em nossa alma. Quando a secura nos assalta o ambiente, e acontece bastante, as pessoas têm uma facilidade de falar, sem pensar no que estão dizendo, através de companheiros que mostram desgastados em suas constantes provas, e aqui está talvez a justificativa, estão em provas, em sofrimento, em situações difíceis, e pela falta de uso de um pouco mais inteiro da sua consciência, se permitem esses desequilíbrios, as expressões de desconforto que eles fazem, nós precisamos trabalhar nesse momento com expressões de reconforto que podem ser o bálsamo espiritual que nós e eles precisam para o seu equilíbrio. Nós temos que lembrar que quando nós estamos nesses ambientes, e eles acontecem muito, às vezes no próprio ambiente doméstico, a invigilância nos permite temas e assuntos nada construtivos, e nós deixamos que aconteça e às vezes até alimentamos. Precisamos começar a usar expressões de reconforto que podem ser bálsamo espiritual que lubrificam as engrenagens do cotidiano. Evitar de alimentar o mal, evitar de dar espaço para que esses momentos de vigilância continuem acontecendo. Muito mais do que não colaborar, fazer com que se retorne para o equilíbrio, para a paz, para o bom sentimento. Porque daqui a pouco todos nós estaremos discutindo, sem entendimento, sem harmonia, sem paz, e não sabemos por quê. E raramente nós vamos nos lembrar de onde começou isso. E que nós poderíamos lá ter trocado de assunto, mexido naquele assunto, para que ele se desfizesse um pouco e se começasse um diálogo um pouco mais ameno. E passo mais adiante, transformar esse assunto ameno num assunto positivo, construtivo, que beneficia, que traz paz, que traz equilíbrio. Porque se as pessoas estão em desequilíbrio, nós temos que trazê-las de volta. É tarefa de quem é um pouco mais consciente. Porque se nós permitirmos, nós estaremos sendo coniventes num ambiente e num momento que nós poderíamos ter transformado a discussão, o vazio, o inócuo, por uma situação de ao menos um pouco de paz e de entendimento. Ante contendas e discussões que suscitam afastamento e incompatibilidade, porque esses assuntos são incompatíveis, criam incompatibilidade entre as pessoas. Às vezes nós criamos inimizades por causa de pequenos assuntos que não foram bem resolvidos, que não foram bem encaminhados e que crescem. E nós somos invigilantes e ele continua crescendo, criando situações de incompatibilidade. De repente nós não conseguimos mais nem conviver no mesmo ambiente e não sabemos exatamente onde isso começou. E às vezes em assuntos bem banais, mas que nós não tivemos paciência e tempo suficiente para observar. Porque nós somos muito invigilantes, nós temos muito pouca disciplina sobre nós mesmos. E agora acabei de usar um termo essencial para a nossa vida. Disciplina. Disciplina de pensamento, de sentimento. Disciplina sobre o que nós fazemos e o que nós permitimos em torno de nós. Enquanto nós não tivermos essa consciência de disciplinar os nossos sentimentos, as nossas palavras, o uso do verbo, nós estamos permitindo que o desentendimento, que o afastamento, que a incompatibilidade crie volume. E de repente acontecem divórcios entre pessoas que se amavam.
e que se amam, mas por falta de um pouco de humildade, de disciplina sobre si, permitiram que situações fossem crescendo, acusações fossem acontecendo, criando incompatibilidade. E criamos inimizades entre parentes bem próximos. Por um pouquinho mais de paciência e de disciplina sobre nós. E às vezes, os motivos das dissensões são bastante nos limites do improvável. Coisas bem simples. Então, ante as contendas e discussões que suscitam afastamento e incompatibilidade, o verbo funciona por agente da paz, estabelecendo segurança e entendimento. Por isso a necessidade da disciplina para nós conseguir perceber a tempo que ainda é possível transformar a situação e com o uso de verbos, da palavra, da fala, positivante e construtiva, criar uma situação nova e que conduza as coisas para o entendimento, a aproximação, a harmonia entre as pessoas. Se a incompreensão desequilibra o trabalho em andamento, são portas abertas, o bom uso do verbo, são portas abertas para a harmonia e reajuste. A incompreensão é construída pelas próprias pessoas que compõem o ambiente. Desequilibra o trabalho em andamento. Imagina o nosso trabalho aqui se nós não tivermos um mínimo de disciplina sobre o que nós pensamos e o que nós fazemos. Nós vamos criar situações de incompatibilidade. E o verbo passa a ser, nesta hora, porta aberta para a harmonia e o reajuste. O bom uso do verbo, o bom uso da palavra, das expressões. Para isso nós temos que ter um pouco mais de consciência sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos, sobre o que estamos alimentando nos nossos corações. Porque a boca fala do que vai cheio o nosso coração. Por isso a necessidade de nós preenchermos todos os espaços da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, de sentimentos, pensamentos, expressões, palavras, conhecimentos positivos que fazem bem para nós e para os outros. Nós não vamos conseguir influenciar os outros em harmonia e paz se nós não construirmos ela antes em nós mesmos. Por isso a necessidade do livro sempre aberto ao alcance da nossa mão. Porque ao menos ele é certamente uma fonte de boas palavras. Do uso do verbo no sentido construtivo. Que vai nos fornecer ideias, vai nos ligar a pensamentos bons. Já imaginou num ambiente em que está em desarmonia e de repente você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e começa a ler para si mesmo, não precisa ler assim para que todos ouçam, para si mesmo, aquelas palavras que estão ali compostas, aqueles verbos todos, que ambiente de paz que você cria em si, e de repente a desculpa que precisa para você ter a coragem de levar aos outros um pouco de pensamentos bons. A luz, por mínima que seja, sempre vence a escuridão. Por mínima que seja. Onde há um foco minúsculo de luz, já não é breu completo. Tem uma luzinha acesa. Deem força para essa luz. Deem energia para essa luz e imagine como vai ficar. E se nós acendemos uma lâmpada nesse ambiente todo, já clareia um pouco. Agora imagina se nós acendermos todas as lâmpadas com bastante luz. Como é que vai ficar? Muito iluminado. E as luzes sempre vencem as sombras. E isso é também na palavra. Junto dos que caíram à margem da estrada, o verbo constitui apetrecho de socorro, reerguendo-os para a vida. As pessoas caem. E a palavra é um instrumento fenomenal nesse momento para manter essa pessoa na coragem de continuar lutando e de se recuperar. O bom uso da palavra nesse momento é fundamental.
Porque se ela já está caída à margem da estrada, ela está se sentindo derrotada, abandonada. E se aparece alguém com o bom uso do verbo e que se dá esse trabalho, com certeza ela vai animar-se de esperança, reerguendo-se para a vida. E vai ter coragem de enfrentar os problemas que estão jogando naquela situação. Ao lado dos irmãos em erros evidentes, pessoas que estão em contato conosco e estão fazendo coisas evidentemente erradas, servem como fatores de ponderação e reequilíbrio. Força a pessoa a repensar no que está fazendo, a pensar um pouquinho no valor do que está dizendo. Se ela está em erro evidente e você chama a atenção para esse detalhe, mostrando um outro caminho através do bom uso do verbo, ela retorna ao reequilíbrio, desfaz aquela situação de evidente erro, sem qualquer recurso à violência. Então, o uso do verbo sem qualquer recurso à violência é o retorno da paz e do reequilíbrio. Diante das circunstâncias graves que acontecem na vida de todos nós, em todas as situações, a palavra, o verbo, recorda um bisturi conduzido por mãos hábeis na suspensão de problemas que agravariam as lutas da existência. É como o bisturi que separa, e com isso nós podemos retirar aquilo que era o nódulo das circunstâncias que criam essa situação grave e de desequilíbrio. É como esse bisturi que extrai aquilo e cria espaço, portanto, para a recuperação nas lutas da vida. Perante os incêndios da cólera ou do azedume, da contenda ou da discórdia, em todas as situações de discórdia e de desentendimento, os verbos, as palavras são fonte extintoras da perturbação. Extingue totalmente, faz abafar, retira essa fonte de perturbação, carregando tranquilidade e bênção. Vejam tudo que nós podemos construir através do que nós dizemos, das palavras que nós falamos. Lembrando de novo, sendo repetitivo, mas dizendo de novo. Para isso nós precisamos preencher todos os espaços da nossa alma de bons sentimentos. Para poder extrair algo de bom nesses momentos, nós temos que ter em nós essa conscientização. Porque se nós permitirmos o desequilíbrio, nós estamos dando alimento a esse desequilíbrio. Estamos permitindo que ele se fortaleça. Precisamos construir o outro lado, o lado da paz e do equilíbrio. Exatamente com as palavras que se constroem as leis, em que se educam e se orientam as criaturas na terra. É com o uso da palavra. As leis são palavras expressas, impressas, que vão conduzir, conforme a interpretação que se dá, é claro, mas é através da palavra que nós vamos construir as nossas leis. Na terra, mas também, tanto quanto na terra, se inscrevem as revelações dos céus, para o burilamento e elevação dos homens, através da palavra. Nós vamos recebendo da mediunidade, das revelações, de todas as formas em que o verbo chega até nós, fazendo as revelações que precisam serem feitas e também, portanto, das revelações divinas, que são através do verbo, da palavra. Verifica desse modo o que fazes com as próprias palavras. Verifica o que está circulando dentro da nossa mente. Quando nós temos que começar isso tudo, é vigiando o que se demora nos nossos pensamentos. Em que nós mais pensamos? Uma sugestão, inclusive, de autoanálise, é fazer a anotação das ideias que circulam dentro da nossa cabeça, para que nós depois possamos ver o que é que mais está presente. Não precisa começar a escrever, é só começar a observar o que nós estamos pensando, o nível de pensamento que nós alimentamos.
Porque a partir do que nós mais pensamos é o que nós mais falamos. A boca fala do que está cheio o coração. Por elas e com elas, com as palavras, é que operas em ti e por ti mesmo, em teu favor ou em teu prejuízo. No uso da palavra nós podemos nos destruir e prejudicar os outros, né? Em teu favor e em teu prejuízo. A discórdia, o bem ou o mal, a treva ou a luz. O que estamos alimentando com as palavras que saem, que nós permitimos que saiam da nossa boca? Ah, eu falei sem pensar, mas falou. Ah, eu não estava em condições de raciocinar, mas falou. Falou, então, por pura indisciplina, por pura invigilância, por um mínimo de caráter e de bom senso e de meditação sobre o que estava acontecendo, você não teria dito aquilo, não teria feito aquilo. É tudo questão de disciplina interior. Alimentar o bom lobo, o lobo bom, o lobo que é bom, que nós temos em nós. Nós temos o nosso lado mal, o nosso lado bom, o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Quem que nós estamos alimentando mais? E se nós observarmos sobre o que nós mais falamos, o que mais circula nas nossas palavras, nós vamos ver o que é que está sendo alimentado dentro da nossa alma. Imaginem a fala deste. Jesus usando a palavra, a fala. O que ele está dizendo? Que nível de equilíbrio ele usava nas suas palavras? Que energia saíam do seu espírito ou circulavam dentro do seu espírito para que ele construísse pensamentos e palavras tão poderosas, que atravessam os séculos, atravessam toda a história da humanidade e vêm nos iluminar ainda hoje. E com certeza, daqui a milênios, talvez nós mesmos ainda estejamos comentando sobre o que ele dizia nesses pequenos momentos. O que será que ele está dizendo aí? Se vocês olharem bem, vai ver que ainda há espaço nessa escada. Vamos nos sentar lá? Vocês já se imaginaram sentar nessa presença e ouvir o que ele está dizendo? O uso do verbo conforme ele fazia. É difícil, eu sei. Mas vamos usar a imaginação e nos imaginar ali naquela escada, sentados junto àqueles homens, ouvindo como é que se usa o verbo. Porque o verbo dá vida. Vamos deixar essa imagem mais um pouco e vamos fechar os olhos. E nos imaginar na presença do Mestre Jesus. Senhor, sê conosco nesse momento. Ilumina os nossos corações, a nossa alma, de muita luz e de muita paz. Dá-nos a coragem de fazermos uma autoanálise consciente e responsável, para tirarmos as boas conclusões sobre nós mesmos, reconhecendo que ainda precisamos reformular, e a coragem de combater aquilo que precisa ser vencido. Que a tua luz, querido Mestre, esteja sempre em nossos corações e nos corações de todos que convivem conosco. Imaginemos os nossos lares plenos de luz, das boas vibrações, da presença dos bons espíritos, protegendo-nos, iluminando-nos. Enviemos essas mesmas energias aos nossos vizinhos indistintamente. Todos recebam vibrações de paz e de luz. A todos aqueles que nos pedem prece nas redes sociais, de todas as formas, recebam nesse momento
as vibrações que precisam, a energia necessária ao equilíbrio, à paz, à recuperação de todos. Nas casas de assistência, nos hospitais, nos presídios, ali esteja a presença amiga dos bons espíritos. Nas ruas, nas praças, aqueles que já não têm condições de fazerem as suas próprias orações, seus próprios votos. Sejamos porta-vozes de luz e de bênção a esses corações. Aqueles que estão desencarnando pelo suicídio, pelo Covid, pelas guerras, pelos fenômenos de violência de toda ordem, chegando à espiritualidade em desequilíbrio, em desencontro, em desarmonia, possamos orar por eles, enviando uma mensagem de luz e confiança plena na bondade divina. Que a paz, que a luz que sentimos agora permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. De mãos unidas, Maria Dolores. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante, em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia, alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus.